Caros telespectadores, boa noite. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa, possivelmente a minha última. Palavras não serão o bastante para descrever o que descobri, portanto, eu vou precisar mostrar. Pois, se está vendo isso, receio que já seja tarde demais. Sua curiosidade levou você a uma prisão forçada. Não há como parar agora. Seus olhos se tornaram a lente deles. Eles venceram. Não há como se rebelar e fugir agora. Você já se entregou por amar o coro e querer saber mais, trazendo de volta os mesmos resultados. Porém, alegre-se. Cessaria sua curiosidade em troca do seu interior mais profundo. Pois o que estou prestes a mostrar apenas se pode acreditar vendo. Então, se conforte e observe. Um cinegrafista está em mais um dia de trabalho, e dessa vez para descobrir o que aconteceu com seu colega, Walter Martins, um repórter local do Canal 8. Walter apresentava comportamentos estranhos, e então, um dia desses, ele encerrou sua vida ao vivo e entregou ao estúdio uma fita que, por problemas técnicos, não fora possível reproduzir no programa de televisão. Você e sua companheira de trabalho, Juliana, vão fazer uma entrevista com a esposa de Walter, em busca de conseguir a fita original e saber um pouco mais sobre o seu conteúdo. E acabam ficando presos em um loop, como em uma rebobinação intermitente, devido à natureza sobrenatural da fita. E a cada vez mais, a cada vez que se repete, as coisas parecem se degradar. Como em uma fita VHS, sendo replicada e replicada, até que não sobre mais nada do seu conteúdo original. Telefórum, pessoalmente, eu considero um tesouro nacional. Sim, Telefórum é um jogo feito por nós, residentes tupiniquenses. E antes de mais nada, devo avisar que esse jogo, embora tenha a intenção de ser um típico terror psicológico misturado com VHS, não é necessariamente voltado para o terror. Ele é mais um jogo ambiente, atmosférico, vindo em direção ao mistério. E para ser sincero com vocês, eu sou muito aficionado por esse tipo de estética e também de atmosfera presente. Esse jogo faz um show quando se trata desse assunto. Sou inclusive apaixonado, muito mesmo, pela soundtrack de Telefórum. É um som ambiente que me traz uma vibe muito, sabe, difícil de dizer. É entre uma sensação de confortável e inseguro ao mesmo tempo. E como vocês viram no começo, eu dei uma pequena introdução do que se baseia o jogo. Ele é um estilo point-click e de uma narrativa interativa, onde você tem que explorar um pouco e observar os diálogos, e descobrindo o que aconteceu com Walter e o que o levou a encerrar sua vida, e depois tentar mostrar o conteúdo da fita misteriosa. Sabendo disso, vamos dar uma olhada na história principal um pouco, pelo menos o primeiro loop, e depois vamos entender melhor o que está por trás do mistério da fita. Dentro de um elevador, você e sua companheira estão prontos para descobrir mais sobre o que aconteceu com Walter. Objetivo: o sexto andar. Quarto 608, com a senhora Adriana Martins, esposa de Walter, que até aquele certo momento não estava muito receptiva a novos visitantes, devido ao seu luto, mas que decidiu dar ouvidos a vocês e a sua amiga. Vocês falam o motivo de estar ali, sobre estarem fazendo uma homenagem ao seu amigo. Para você, alguém que ouviu dizer o que aconteceu com Walter, e também um repórter que ainda não caiu para o lado sensacionalista da TV, pode até ser verdade sobre isso. Mas para a Juliana, isto é uma grande oportunidade de explorar o mistério da fita e o abalo da esposa de Walter. Dentro da casa da senhora Martins, ela oferece café e Juliana aceita. E vocês acabam conhecendo também Espoleta, o cachorro de Walter, e agora o único que faz companhia à esposa dele. Vocês olham ao redor enquanto ela faz o café e descobrimos algumas coisas sobre Walter e sobre o ocorrido, e depois ela traz o café. Vocês questionam a Adriana um pouco sobre Walter, onde ela nos conta sobre como ele tinha uma dicção do Alanzoca from Brazuca e que ela o ajudou a lidar com isso, e que no dia que aconteceu aquele incidente, um raio caiu muito perto de onde estavam. Ela conta que desejava vender a casa e que também se sentiu horrível com tudo isso. Mas é aqui que algo começa a não fazer muito sentido. Adriana não viu a morte de Walter da mesma forma que Juliana viu. Na verdade, Juliana afirma que viu Walter usar uma arma na transmissão,
Mas Adriana conta que ele nunca tocou em nenhuma arma na sua vida, e até o cinegrafista não sabe de que forma aconteceu. Talvez com uma faca, talvez com veneno, ou talvez um enforcamento. Simplesmente as lembranças de todos não coincidem. E coisas estranhas acontecem sobre a natureza de Walter desde que ele teve acesso àquela fita. E que inclusive, até aquele momento, vocês não sabiam que a fita entregue no estúdio era uma cópia. Na verdade, a fita original estava com a esposa de Walter esse tempo todo. E ela não queria saber de nada sobre tal coisa. Por isso, decidiu sair e fumar lá fora, lhe permitindo assistir à vontade o conteúdo da fita. E coisas estranhas começam a aparecer na tela. Prédios, símbolos, de certa maneira te dão uma sensação de déjà vu. Um local novo, que pode ser qualquer coisa, e um cara misterioso que começa a falar coisas irreconhecíveis. E então, uma forte luz aparece no fim, nos retirando da sintonia. E voltamos ao elevador novamente, mas agora com mudanças perceptíveis, como a imagem gritante de Juliana que se alterou, assim como seu nome que agora possui 2 N's no lugar de 1. A forma na qual ela fala agora é de uma maneira mais agressiva e ignorante, e até mesmo sendo ela quem dessa vez vai clicar no botão do elevador. E até de certa forma, parece muito que Juliana sabe que está em um loop, mas isso a gente pode discutir melhor depois. Ela força a senhora a abrir, dessa vez com mais pressa, e quer ir diretamente ver a fita. Mas algo mudou até aí. No jornal à mesa, agora diz que Walter se enforcou, e Juliana fica incomodada com a ferradura na porta, que antes ela não se importava. A planta na casa de Adriana, que na primeira vez estava negligenciada, agora aparenta estar bem cuidada. Quando Adriana retorna, Juliana toca no assunto da fita, e mais uma vez ela fica ali para assistir o conteúdo. E Adriana volta a sair a fumar. Mas você, dessa vez, vai atrás dela. Lá vocês conversam e descobrimos mais sobre Walter, sobre como ele se trancava e assistia a fita várias vezes durante horas, em seu quarto, jurando que estava começando a entender seu conteúdo, e como ela também está começando a ver parte de Walter em Juliana agora. De certa forma, sente a sensação de que já viu vocês dois antes, mas não tem certeza. Contudo, Adriana não estava muito afim de conversar. Então você decide retornar e ver como está Juliana. Mas então... Dessa vez, você não está em um corredor, e sim subir numa escadaria, perdido, mas ainda se lembra dos fragmentos que houve. Você precisa ir até o quarto 608. Sua parceira... Você nem consegue lembrar direito do seu nome mais. O que você viu naquela fita afinal? Um passado não gravado? Um nome esquecido? Ou um passado de um futuro que não existe? No fim, você não sabe. Você já não consegue distinguir mais. Você observa sobre a grade e vê alguém familiar. Talvez Juliana? Bom, não importa. Não há mais nada a fazer ali. E você também não quer estar ali. Você só precisa da fita. E então, subindo um pouco mais, você vê o Espoleta. Ele foge e deixa um bilhete. Nele, apenas palavras sem sentido de uma mente desmantelada, tentando entender se o que está vendo possui formas ou não, e gradualmente se degradando. Você decide ir atrás de Espoleta. Você não quer ir, mas percebe que não importa. Não é você quem carrega a câmera agora, é ela quem te move. Quando você entra atrás do cachorro, você percebe que não é mais o mesmo apartamento. Desde antes, você notou isso. Afinal, tudo mudou. Talvez até mesmo a Espoleta, as janelas, os andares. Você não sabe mais, não consegue diferenciar. No fim, acaba cedendo ao controle da fita. Caros telespectadores, boa noite.
Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Palavras não serão o bastante para descrever o que descobri. Portanto, eu vou precisar mostrar. E talvez isso venha assombrar vocês, assim como tem me assombrado. Mas a minha profissão, o meu trabalho, foi revelar a verdade durante todos esses anos. E se quisermos nos libertar, preciso que todos saibam disso que tenho a mostrar. Por isso, peço que todos sintonizem bem seus aparelhos. Não cruzem suas pernas, isso é importante. Mas fiquem confortáveis com a coluna reta. E observem com atenção. E assim, você chega ao fim do conteúdo dela. Como vocês viram, Terraform é uma obra cheia de mistérios. E como vocês provavelmente pensam, sim, esse é um jogo que possui vários finais, além desse. E a ideia é basicamente rebobinar a fita e tentar resultados diferentes da primeira vez. Você pode acabar dessa vez notando que falta um livro e descobre que Walter lia esse mesmo para aprender manutenção para mexer em algo na fita cassete. E mesmo decidindo não assistir a fita, a Juliana lhe obriga a pelo menos filmar ela. Mas quando você for conversar com a Adriana mais uma vez, agora você sabe que nada de bom veio disso tudo. Então decide algo extremo: jogar a câmera fora. Fazendo isso, se repete mais uma vez a sua subida nas escadarias, mas algo muda. Você recebe um código T124. Escolha não seguir o espoleta e você descobre mais filmagens. Dessa vez, uma floresta. E assim, você retrocede até o espoleta novamente. Como se você rebobinasse forçadamente. Não importa se você tenta fugir pelo elevador ou pela escadaria. Você está preso ali. Não há como fugir mais. E você decide que a única escolha é entrar. Mas dessa vez é diferente. Você havia jogado fora a câmera, então você recebe um sermão direto do nosso Datena da Shopee. Caros telespectadores, boa noite. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Pois, se está vendo isso, acredito que já seja tarde demais. As lentes deles já se tornaram nossos olhos. Tudo que vemos. Eu entendo o afã em buscar mais, entender mais. Mas já sabe o que aconteceu comigo por tentar fazer o mesmo. Por que seguiu esse mesmo caminho? Bom, não importa. Já chegou a verdade, telespectador. E ela tem um custo. Mas não precisamos pagar. Não precisamos nos submeter. Ouça. Eles não têm controle disso. Não ainda. Desligue o vídeo. Vá embora. E não volte. Escapará por entre os dedos deles. A maior das rebeldias. Vá embora. Não volte. Mas é óbvio que você não pararia aqui. Você se lembra do código dito anteriormente? T124. O que ele significa? Colocando esse código no elevador, você sozinho vai até a casa dos Martins. E dessa vez, quando bate a porta, não é a Adriana quem lhe atende, e sim Walter. E você não é mais o cinegrafista, e sim uma pessoa nomeada de O Operador, o qual entrega a fita pessoalmente a Walter. Existe, porém, mais uma coisa, uma série de códigos em alguns locais. Colocando no elevador o código T512, você é levado para outro local, fora daquele lugar, mais precisamente em uma floresta. Essa um pouco diferente. As árvores não estão completamente corretas em suas memórias, mas você continua indo mais fundo nela, sentindo que está chegando perto de alguma presença. Você continua mesmo cansado, até que encontre alguém, e que, para sua surpresa, era o Walter, o mesmo que teoricamente havia tirado a sua vida. Você não compreende nada, na verdade, não há o que compreender, você só sabe que é ele. Nesse momento, Walter avisará que suas mãos estão formigando, e dirá para você tomar cuidado com o que vai perguntar. Logo após isso, você terá então 3 opções para perguntar a ele. Se você escolher onde estamos, ele responderá enigmaticamente, mais en abîme. Isto é, baseado no termo francês mise en abîme, literalmente narração no abismo, que significa narrativa dentro de outra narrativa e o acúmulo delas, o que faz um certo sentido, levando em conta que vivemos em loops. Se você escolher
e estiver na sua casa, ele simplesmente responderá: sinto muito. Se você escolher nós assistimos a fita, ele responderá: sua câmera. E também é possível chegarmos até um barco. E é desse jeito enigmático que acaba todo o conteúdo de Teleforum. Não antes dos desenvolvedores deixarem um pequeno trailer do próximo jogo em produção. Honestamente, acredito que esse jogo seja uma peça para não ser compreendida, e sim uma parte a ser aprofundada do que realmente vai vir no próximo jogo. Downlet Lake. Dito isso, com tudo que temos do jogo, podemos entender alguns pontos. Alguém misterioso entregou pessoalmente a fita para Walter. Não à toa, um repórter. Possivelmente, ele queria que as pessoas vissem o conteúdo dela. Walter começou a ficar obcecado por ela, até apresentar atos estranhos e se interessar em aprender a operar e consertar a fita cassete com um objetivo em mente. Ele deixou um bilhete e códigos na casa, pedindo para tomar cuidado do espoleta, sabendo que provavelmente estava preso em algum tipo de loop. Ele deixou pistas caso alguém fosse atrás do que ele tentou mostrar, e quando ele teoricamente encerrou a sua vida na transmissão, um raio caiu bem na hora, e a fita se queimou. Sabemos também que a fita influencia todos, e não só quem está o assistindo, pois a sua esposa estava tendo déjà vus com os protagonistas. E não só as pessoas, mas o ambiente e a realidade como um todo também, pois dentro do próprio elevador podemos ir para a floresta e o barco, para o Walter ou então para o passado, distorcendo o tempo e espaço. E sabemos também que Juliana parece ser a única que sabe que está em um loop com clareza. Afinal, na segunda vez ela já sabia completamente das informações sobre a fita, mesmo que na primeira vez ela não soubesse, e o cinegrafista nem fazia ideia disso tudo. Apenas tinha uma sensação de déjà vu. Sabemos também que a câmera é um meio de interligação com tudo isso. Pelo menos, é entendido pelas falas de Walter. E tampar a lente permite que eles não saibam de tudo que o cinegrafista faz. Porém, ao mesmo tempo, eles ainda conseguem rebobinar tudo novamente, caso você tente fugir. Mas ao contrário de Juliana, você consegue ver através do véu da realidade e escuta a verdade de Walter, enquanto Juliana enlouquece porque decidiu ir atrás da fita por fama. Já você foi por quaisquer que sejam os motivos, mas especificamente sem ambição nenhuma. Portanto, agora a realidade a você não é uma só. Você consegue ver através de linhas, através do tempo, através das palavras, mas ao mesmo tempo você paga o grande preço por saber a verdade. Sua mente fica nebulosa, sua realidade não se torna mais real e você vê muito além do que qualquer um vê. Até que você acabe reencontrando Juliana novamente no elevador. E tudo recomeça novamente.